A Vossa Excelência, a aprovação da ata da sessão anterior. Alguma observação? Na pauta administrativa, não então aprovada. O processo, a 16ª sessão ordinária da pauta administrativa. O único processo é o processo digital número 960190-2024, Sistema Eletrônico de Informações SEI, procedência de São Luís. Assunto: minuto de resolução que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens aéreas aos servidores Jader Batista Gonçalves e Félix Valois Pereira da Silva, pertencentes ao grupo, ao quadro funcional do TRE de Tocantins, a fim de que possam realizar a visita técnica ao TRE do Maranhão, a título de colaboradores, para a realização de nivelamento técnico e implantação dos requisitos necessários ao pleno funcionamento da solução JE Connect, da relatoria do desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Aprovada. Alguma objeção? Pois não, pois não. Boa tarde, senhores membros. De ordem do presidente, só para explicar o motivo dessa visita, é porque o nosso presidente ele nos deu uma ordem de transmitir toda a questão da votação, dos locais de votação. Então, essa solução JE Connect vai nos permitir transmitir das escolas, de onde tiverem as urnas, bastando para isso ter uma internet, e com isso nós tentaremos ser entre os 3 primeiros estados a totalizar a eleição, essas eleições municipais. Obrigado, senhor diretor. Aprovado? Alguma objeção? Então, aprovada por unanimidade. Dou por encerrada a pauta administrativa, passamos para a pauta jurisdicional. Submetendo inicialmente a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Não. O processo de preferência, querido. 1 e 2 são conexos. Tá? 1 e 2. Presidente. Pois não, querido. Tarcísio aqui, presidente, de forma remota. Pois não. São 2 embargos de declaração que eles foram adiados de sexta-feira para cá, e eu contava realmente com o final de semana para poder fazer uma análise minuciosa. Realmente é uma tese tá gerando uma necessidade de uma análise mais bem feita. Só que eu tive alguns probleminhas de saúde na família e precisei ficar com meus pais. Peço desculpas aos colegas. Não sei se tem alguns advogados que estão, se algum acompanhando o processo. Aí eu queria pedir o adiamento para segunda-feira da semana que vem. Eu prometi trazer sem falta. Vou fazer realmente a análise durante toda essa semana. Objeção? Os pares? Não? Então, Mário, adiada para segunda-feira, não é isso? Sim, primeiro e segundo. Então, o terceiro processo da pauta, então pode ser... Posso seguir dia 10, tá? Posso seguir a pauta agora do dia 3. O terceiro são os agravos, Mário, é isso? Mas não seria interessante fazer o apregoamento do primeiro e segundo, ambos. Embargo no recurso eleitoral número 0601-29382-2020, conexo ao recurso eleitoral 060-1339-71-2020. Procedência de Paço do Lumiar, 93ª Zona Eleitoral. Assunto: recurso eleitoral, embargos em face do acordo ID 1824-8738, no recurso em ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, combinado com representação por captação ilícita de sufrágio em eleições de 2020. Primeiro, embargante, Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão. Primeiro embargado, Frederico de Abreu Silva Campos. Advogados, doutor Carlos Eduardo Barros Gomes, OAB Maranhão 10303 e outros. Segundo embargado, Adécio Coelho Borges. Advogado, doutores Carlos Augusto Barbosa Conceição, OAB Maranhão 13874 e outros. Segundo embargante Adécio Coelho Borges. Advogados, doutor Carlos Augusto Barros Conceição, OAB Maranhão 13874 e outros. Embargada a coligação Um Passo para o Progresso. Advogado doutor Egberto Magno dos Santos Jesus, OAB 16855, na relatoria do juiz Tarcísio Almeida de Araújo. Processo adiado pelo juiz relator na sessão do dia 31 de maio, parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador José Raimundo Leite Filho, pelo provimento parcial dos embargos opostos com Adécio Coelho Borges, apenas para sanar as omissões apontadas, mantido o entendimento da Corte de que houve participação do embargante na entrega dos títulos de posse. Esta Corte, em 9 de outubro de 2023, por unanimidade, deu provimento aos recursos interpostos por Francisco de Abreu Silva Campos, de Adécio Coelho Borges, para reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes as ações, em razão da ausência de prova na ocorrência de qualquer ilícito eleitoral, rejeitando ainda a prejudicial de mérito de decadência por ausência de citação de desconsórcio passivo necessário, assim como as preliminares de nulidade em razão
da oitiva de testemunha após encerramento da instrução processual e violação do princípio da identidade física do juiz. O segundo embargo é do mesmo sentido. Então, adiados primeiro e segundo embargos para o dia 10, segunda-feira. Ok. Então, vou apregoar o terceiro e o quarto. Recurso eleitoral, o terceiro. Recurso eleitoral número 0600-048-38-2024. Procedência, São José de Bamar, 47ª Zona Eleitoral. Assunto, recurso eleitoral, representação por suposta propaganda eleitoral antecipada por meio de showmício, eleições 2024. Recorrente, Benedito Lago Ferro Júnior. Advogado, doutor Júlio César I Oliveira Teixeira, OAB Maranhão 13719. Recorrido, Diretório Municipal do Partido Podemos. Advogado, doutor Luciano Alain Carvalho de Matos, OAB Maranhão 6.205. Relator, José Valterson de Lima. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Valterson, desculpa. Juiz José Valterson de Lima. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador José Raimundo Leite Filho, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão de primeiro grau julgou procedente a representação para, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4 da resolução TSE 23.610/2009, impor multa no valor de R$ 5.000. Julgamento ainda não iniciado. E o quarto é o recurso eleitoral 0600-049-23/2024, procedência de São José de Bamar, 47ª Zona Eleitoral. Assunto, recurso eleitoral, representação por suposta propaganda eleitoral antecipada por meio de showmício, eleição 2024. Recorrente, Antônio Ludovico Freire Diniz Barros. Advogado, doutor Júlio César I Oliveira Teixeira, OAB Maranhão 13719. Recorrido, Diretório Municipal do Partido Podemos. Advogado, doutor Luciano Alain Carvalho de Matos, OAB Maranhão 6.205. Também da relatoria de José Valterson de Lima. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador José Raimundo Leite Filho, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão de primeiro grau julgou procedente a representação para, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4 da resolução TSE 23.610/2009, impor multa no valor de R$ 5.000 ao recorrente. Com a palavra, o eminente relator, o juiz Valterson, pedindo primeiro desculpas pelo erro da pronúncia. Senhor presidente, como Vossa Excelência já adiantou, são dois recursos contra a decisão do juízo da 47ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, representação essa que foi ajuizada pelo Podemos, Diretório Municipal de São José de Ribamar. Os recorrentes alegam que, ao contrário do que entendeu o juízo recorrido, não houve showmício, mas evento tradicional carnavalesco, lava-prato, e alegam ainda que o pronunciamento que está sendo considerado como propaganda antecipada, nesse pronunciamento não houve pedido explícito de voto. E alegam ainda que a participação em evento público deve ser tomada como manifestação da liberdade de expressão e se vedar isso aí, configuraria censura, né? Então, como Vossa Excelência já adiantou, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento. Esse é o relatório. Agradeço, Vossa Excelência. Como se manifesta o Procurador Regional Eleitoral? Senhor presidente, senhor relator, senhores membros, o parecer é pelo desprovimento de ambos os recursos, que, reitero, eu compreendo que, embora não esteja presente a específica questão do pedido de voto, nós estamos diante de uma placa, nós estamos diante de um outdoor, nós estamos diante de uma mensagem só. Estamos diante de um bloco carnavalesco em que houve custeio, né, de uma parte do show por conta dos candidatos. Isto é uma presença muito forte numa campanha política municipal, de modo que este julgamento pode vir a ser o divisor de águas de até para os próximos eventos assemelhados ao showmício. Então, eu peço à Corte que acolha o parecer pelo desprovimento dos recursos, mandando a mensagem de que esse tipo de evento patrocinado
pelo candidato, ainda que não haja um pedido expresso de voto, seria considerado propaganda eleitoral antecipada. Agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, o artigo 36 da Lei 9504 de 97 preconiza que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Por sua vez, o artigo 39, parágrafo 7º do mesmo diploma legal estabelece que proíbe expressamente a realização de showmício ou de evento assemelhado para a promoção de candidato. Aqui no presente caso, promoveu-se uma festa com conotação política, com efetivo potencial de desequilíbrio da disputa eleitoral. O caráter eleitoral do evento evidenciou-se notadamente em razão de, no intervalo de um show de banda local, ter havido pronunciamento feito por Benedito Lago Ferro Júnior, que é um dos recorrentes, ao lado do pretenso candidato Antônio Ludovico Freire Diniz Barros, que é o outro recorrente, em que afirmou, abre aspas, é cheiro de vitória, Deus já abençoou, Dudu. Tu serás, em 2025, o nosso próximo prefeito. Tal manifestação, ainda que sem pedido explícito de voto, possuía claro objetivo eleitoral e, indubitavelmente, tinha o poder de influir na vontade do eleitor ali presente. O fato supramencionado, ainda que ausente pedido explícito de voto, desse fato, restaram presentes os dois requisitos exigidos pelo TSE para a configuração da propaganda antecipada. Um é a utilização de forma proscrita durante o período oficial de propaganda e o outro é a violação ao princípio da igualdade de oportunidades. Eu transcrevo decisão do TSE nesse sentido. A diferença entre um recurso e outro é apenas porque um candidato verbalizou a propaganda, o outro foi beneficiado pela verbalização feita pelo litisconsorte. Os dois foram sancionados com pena de R$ 5.000, sendo que um deles, além da pena de R$ 5.000, que é o candidato Antônio Ludovico, ele foi sancionado com a obrigação de excluir das redes sociais a promoção do evento. Então, considerando o que estabelece a lei e o que preconiza a jurisprudência, eu estou desprovendo os recursos. É como voto. Agradeço, Vossa Excelência. Alguma divergência? Não? Senhor presidente, Pois não. não há como divergir do voto bem elaborado, parece que estava dentro do processo. Mas só queria ressaltar que essa sentença ela foi publicada em 18 de março de 2024, né, e o relator e essa corte está votando e rejeitando o recurso em menos de 3 meses, né, o que só denota o compromisso dessa corte com o julgamento das ações eleitorais para deixar tudo zerado antes das eleições de 2024. Bem lembrado. Então, proclamando o resultado, a Corte, por unanimidade, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer da Procuradoria, conheceu, mas negou o provimento aos recursos. Pois não. Pode ser sim. Então, vamos para o sexto. Sexto processo da pauta é a prestação de contas anual PCPP 0600388994-2022, procedência de São Luís, assunto prestação de contas anual, contas de partido político referente ao exercício financeiro de 2021. Requerente comissão provisória do PMB, Partido da Mulher Brasileira, advogado Dr. André de Souza Gomes Gonçalves, OAB Maranhão 12131, interessados Aurino Moraes, Efigência Lucília Silva Tavares, advogados Dr. André de Souza Gomes Gonçalves, OAB Maranhão 12131, da relatoria do juiz Tarcísio Almeida Araújo. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Marcílio Nunes Medeiros pela desaprovação
das Contas. Com a palavra, o eminente juiz relator. Presidente, demais colegas, a guisa de relatório, trata-se de prestação de contas da Comissão Anual, prestação de contas anual da Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira. E na assessoria de análise de contas eleitorais, apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas ante a existência de três irregularidades: ausência de escrituração e comprovação de despesas necessárias ao funcionamento administrativo do partido, ausência de parecer da comissão executiva e ausência de comprovante de remessa à Receita Federal. O parecer da Procuradoria, como o senhor já relatou, manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como se manifesta o Ministério Público Eleitoral? Senhor presidente, eu requero parecer pela desaprovação. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, eminente juiz relator. Presidente, tanto esse quanto a outra prestação de contas liberados no PJE, de certa forma, simples, situações que já foram bem batidas aqui na Corte. Nesse caso, trata-se de funcionamento administrativo do partido sem a comprovação das despesas necessárias para o funcionamento, quer seja das sedes, das despesas mais comezinhas, né? Então, assim, até pela ementa, eu acredito que seja possível já vou ler a ementa e, se for o caso, a gente pode passar para o voto, de forma mais minudente. Então, assim, considerando a ausência de qualquer justificativa sobre a não contabilização referente às despesas ordinárias mínimas de um partido político, no sentido de que não tenha mantido sede física no ano de 2021, bem como em relação aos gastos com advogado, contador e pessoal, vislumbra elementos que possam sustentar a conclusão de que foram omitidas despesas com a manutenção de espaço não declarado e cuja existência não foi minimamente comprovada nos autos. Tem precedentes deste tribunal no voto. Então, aí coloco essa questão da ausência do parecer da comissão executiva ou do Conselho Fiscal, reflete falha meramente formal, eis que não existe prejuízo à fiscalização das contas, sem embargo, nos termos do artigo 29, inciso 1 da resolução do TSE 23.546 de 2017. O partido deve apresentar o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital, a fim de que se possa efetivar o cruzamento de dados entre os sistemas da Justiça Eleitoral em confronto com o sistema da Receita Federal, possibilitando, inclusive, a constatação de ausência de movimentação financeira, jurisprudência também do TRE Maranhão. Desse modo, a irregularidade remonta à desaprovação das contas, eis que compromete a sua regularidade. Então, conforme consignado, a agremiação partidária apresentou balanço patrimonial e demonstrativo de resultados zerados, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a aferição quanto ao percentual da irregularidade em relação aos recursos arrecadados e despesas realizadas fica prejudicada. Por conta disso, voto pela desaprovação das contas. E em conversa com a minha assessoria, colegas, disseram que teria algumas situações em que alguns membros, alguns julgados, entenderiam pela aprovação com ressalvas, mas assim, o nosso entendimento do gabinete, o meu entendimento foi de que as contas devem ser desaprovadas, no caso. Deixa eu ler o dispositivo aqui. Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Partido da Mulher Brasileira referente ao exercício de 2021. É como voto. Agradeço, Vossa Excelência. Alguma divergência? Senhor presidente, Pois não. para manter coerência, inclusive com os julgados anteriores, eu tive a oportunidade de analisar o voto, fiz uma análise também pelo gabinete. Aqui nós estamos falando basicamente de duas falhas, que foi a falta do parecer da Comissão Executiva, do Conselho Fiscal, e a ausência do comprovante da remessa de escrituração contábil à Receita Federal do Brasil, que ambas, no que pese serem falhas graves, no meu sentir, elas não inviabilizam o objetivo central da prestação de contas, que é você, eventualmente, fazer o rastreio do manejo dos recursos. Então, em razão disso, para manter a coerência com votos anteriores proferidos por mim e outros julgados dessa corte, eu já de antemão antecipo o voto, não vou pedir vista, me sinto à vontade para votar. Então, Vossa Excelência me permite, vou começar a tomar os votos. Sim, claro. Como vota a juíza Francisca Galiza?
Bom dia, boa tarde, senhor presidente, demais colegas. É um prazer trabalhar pela primeira vez com o doutor Berton, né, nosso grande procurador, e demais colegas. O senhor vem com uma divergência, doutor, aí? Eu estou divergindo do relator, porque eu entendo que é o caso de aprovar com ressalvas. Eu não acho que essas falhas por si só gerariam a desaprovação. Pois eu quero, o senhor vai falar ainda, né? Isso. Não, eu apontei aqui os pontos, é basicamente a falta do parecer da comissão executiva, se o presidente permitir que eu debata já o tema antes da colheita de votos, para esclarecer a eminente desembargadora Galiza. A falta do parecer da comissão executiva é uma falha que, ao meu ver, não compromete a verificação da movimentação financeira, e a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal, embora seja uma falha grave, igualmente não inviabiliza a análise da movimentação financeira. Então, me parece que a desaprovação das contas, no meu sentido, seria algo desproporcional, razão pela qual, por esses motivos, eu estou divergindo com todas as venhas do eminente relator, votando pela aprovação das contas com ressalvas. Só a título de esclarecimento, além dessas duas ausências, tem a ausência também de escrituração e comprovação de despesas necessárias ao funcionamento administrativo do partido. Despesa de pessoal, despesa de aluguel de sede, despesa de advogado e contador. Tudo isso também não foi apresentado. Juíza Francisca Galiza. Eu vou acompanhar o nobre doutor Rodrigo Maia, porque geralmente eu acompanho com ressalva, eu acompanho o doutor Rodrigo. Então, todas as vezes. Então, Vossa Excelência vai com divergência. Doutor juiz Walterson. Senhor presidente, antes de votar, eu gostaria só de um esclarecimento aqui por parte do relator. Eu percebi aqui que o voto, Vossa Excelência, manifesta dissonância com o MP, com o Ministério Público, né? Não. Não, O ele Ministério acompanha. Público foi pela desaprovação. Ele acompanha Mas no voto dele está consignado que... De fato, na verdade, é em consonância com o parecer da Procuradoria. Então, em consonância. Não, eu acompanho integralmente. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto o juiz Ângelo Santos. Senhor presidente, a nossa pré-análise foi no sentido do que o doutor Rodrigo, de forma brilhante, antecipou a divergência, de modo que eu acompanho a divergência para a aprovação das contas com ressalvas na forma dos precedentes, inclusive do nosso gabinete. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto o juiz Marcelo Loca. Senhor presidente, até que a situação nesse caso ela é bem interessante, né? O entendimento do TSE é que nós temos que verificar três pressupostos cumulativos: falhas que não comprometam a rigidez do balanço, percentual irrelevante do montante irregular e ausência de má-fé. Esses três pressupostos são as bases da apreciação. E no voto do nosso eminente relator, inclusive, ele cita um acórdão do dia 1º de abril de 2024, da lavra do nosso dileto Rodrigo Maia, né, onde ele enfoca justamente essa questão, onde a jurisprudência tem fixado que a ausência de parecer, no caso nós temos, da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido, sobre respectivas contas, é uma mera falha formal. Disso aí todos estamos aqui de acordo. Contudo, diversamente, o que acontece nos autos, e também consta no acordo citado do relator do Rodrigo Maia, o caso justamente da ausência da comprovação da remessa dessa escrituração contábil. Então, se a gente for seguir os precedentes dessa corte, do TSE, não há dúvida que a desaprovação é medida que se impõe, razão pela qual eu acompanho o relator. Vossa Excelência também está acompanhando o relator. Então, meu voto no sentido, a assessoria acompanhou, a ausência de documentos obrigatórios, não foi apresentado o parecer da Comissão Executiva do Conselho Fiscal da Legenda acerca das contas, foi apontada a ausência de despesa para manutenção da agremiação, mas essa já decidiu que tais gastos não podem ser apontados com base em meras suposições, devendo haver prova da omissão.
e as omissões apontadas revelam baixo comprometimento das contas e autorizo sua aprovação com ressalva. No sentido, estou acompanhando a divergência para a aprovação das contas com ressalva. Quem vai levar o acordo é a doutora Francisca Galiza. É porque eu furei a fila, mas Vossa Excelência tem a primazia, por várias razões. Mas, inclusive, o doutor Rodrigo Maia, inclusive, se disponibiliza a ceder o estudo Claro, preliminar que é ele fez lógico. sobre a Proclamando o resultado, com reforço A argumentativo. única mulher da corte tem que ter preferência. proclamando o resultado, a Corte, por maioria, votou no sentido da aprovação das contas com ressalva, em desacordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, devendo lavrar acordo a juíza Francisca Galiza. Vamos agora para o sétimo. Prestação de contas, PSE 0601-77-547-2022, procedência de São Luís, assunto prestação de contas eleitorais, contas de partido político referente às eleições de 2022, requerente diretório regional do partido, AGI, antigo Partido Trabalhista Cristão, PTC, interessados Antônio Ferreira Filho, Evandro Campelo Almeida Júnior, relatoria também do juiz Tarcísio Almeida Araújo, parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Marcílio Nunes Medeiros, pelo julgamento das contas como não prestadas, impondo-se a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Com a palavra o relator, o juiz Tarcísio. Presidente, posso utilizar o vosso aprovamento como relatório? Referido. Parecer do Ministério Público. Quero, Excelência. Não entendi? Reitero, Excelência. Ah, sim. Desculpa. Reitero o parecer. Não, não tem problema. Marcílio com a palavra. Tarcísio. Presidente, demais colegas, aqui também um caso de prestação de contas, dessa vez prestação de contas de campanha das eleições de 2022, Partido Político Agir, antigo Partido Trabalhista Cristão, PTC. Eu peço licença também para ler os trechos da ementa, que também facilmente dá para entender o caso. Então, primeiramente, no que diz respeito à ausência do instrumento de mandato dos advogados, nos termos da jurisprudência do TSE, a não apresentação do instrumento de mandato para a constituição de advogado não enseja necessariamente o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, como é o caso do requerente apresentou documentos e deixou de juntar apenas o instrumento de constituição de mandato, a procuração. E nessa esteira, seguindo a orientação jurisprudencial, um RESP de relatoria do ministro Carlos Orbach, e tem inclusive um julgamento já desta corte de fevereiro deste ano, resta incabível o reconhecimento das contas como não prestada, vez que a mera ausência de procuração não enseja a desaprovação quando presentes elementos suficientes para análise dos balanços contábeis, como é o caso. Antes exposto, as contas devem ser consideradas como prestadas. Isso é título de preliminar, Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Alguma divergência? Não. Proclamando o resultado, a Corte. Agora eu vou usar o mérito. Sim, doutor Tarcísio. O senhor vai proclamar o resultado da preliminar? Ou já posso passar para o mérito? Pode, sim. Ah, perfeito, então. No mérito, então, no que se refere ao atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, a inconsistência pode ser sanada quando da apresentação do relatório final da prestação de contas, precedentes do TSE. O atraso na juntada de prestações de contas finais resta igualmente superada, tratando-se de vício meramente formal, tendo em vista a ausência de citação adequada do prestador de contas na forma do artigo 49, inciso 4 da Resolução do TSE 23.607/2019. Pela análise dos autos, notadamente das informações prestadas pela Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, SECEP, observa-se o apontamento das seguintes inconsistências no recurso do FEFEC. R$ 339 mil gasto com serviços contábeis. 20 mil relativos à produção de jingles, vinhetas e slogans.
15 mil referente a serviços advocatícios e R$ 1.500 gasto com despesas com pessoal, totalizando R$ 376.118. Então, o primeiro deles, que foi o de 339.618 gastos com serviços de contabilidade, foram apresentados sem, no entanto, haver a juntada de contrato de prestação de serviços, notas fiscais, relatórios de atividades executadas em campanha, contrariando o disposto pelos artigos 53, inciso 2C, 60, todos esses da resolução do TSE. Desse modo, determina-se o recolhimento da quantia dos R$ 339.618. As despesas com produção de jingles no valor de R$ 20.000, em razão de um documento fiscal e comprovantes de pagamentos apresentados, serem suficientes, ao meu ver, para a comprovação dos serviços prestados, a gente está afastando, estou afastando a devolução desse valor. Já os serviços advocatícios, no valor de R$ 15.000, não houve sequer a procuração, então também quedou-se não comprovado a existência de qualquer da juntada de documento fiscal idôneo, instrumento contratual válido, capazes de comprovar a regularidade da despesa. Por isso, a necessidade de devolução, de recolhimento ao erário dessa quantia de R$ 15.000. E por último, em que pese o registro como despesa com pessoal, na verdade, o correto seria o lançamento do campo destinado ao serviço prestado por terceiro, que consiste em publicidade digital. Sem embargo da falha formal quanto ao registro do gasto, o candidato encadernou aos autos instrumento contratual, cheque nominal e cruzado e comprovante de pagamento, sendo demonstrado satisfatoriamente a despesa em análise. Esse é aquele valor de R$ 1.500. Observou-se ainda divergência entre dados apresentados na prestação de contas e os constantes nos extratos bancários apresentados. Notou-se que as contas bancárias declaradas na prestação de contas divergem das contas apresentadas nos extratos eletrônicos. Então, essas inconsistências que reforçam a necessidade de desaprovação das contas. Por essa razão, já indo para o dispositivo, em dissonância ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, isto circunscrito apenas à devolução dos valores, aquele valor de R$ 20.000, que foi o que entendemos, que eu entendi que está comprovado através de documento idôneo, que é a produção de jingle. Mas voto pela desaprovação das contas de campanha do Diretório Regional do Partido Agir, antigo PTC, referente às eleições de 2022, e por essa razão, após o trânsito julgado no exercício este subsequente, perderá a agremiação o direito ao recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses, o qual reputo proporcional diante das irregularidades vislumbradas, e determino ainda a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 354.618, por irregularidades na aplicação do FEFEC. É como voto, senador. Agradeço, Vossa Excelência. Alguma divergência? Eu queria uma informação do relator. Só me informa se existe instrumento procuratório nos autos? Não foi juntado. Não foi juntado, né? Não foi juntado. E também não foi juntado nota fiscal, contrato com o advogado, absolutamente nada. Por isso também, embora não tenha sido pelo julgamento pela conta não prestada, mas determinando a devolução do valor de R$ 15.000, que foi o valor referente ao que seria de honorário advocatícios. Não cumpriu as diligências, ele não juntou instrumento procuratório, ele permaneceu emisso, apesar de citado, inclusive, e o voto é Isso, de aprovação, né? Pois pela desaprovação. peço venha ao relator para acompanhar o parecer ministerial e considerar as contas como não prestadas. Então, vou ter que tomar o voto em separado. Como vota a juíza Francisca Galiza? Eu acompanho a divergência aí do doutor Marcelo. Falei de novo, né? Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o juiz Walterson? Antes de votar, presidente, pelo que percebi, a divergência entre o relator e o Ministério Público diz respeito a R$ 20.000 da questão dos jingles, não é, doutor Tarcísio? Exatamente. E mais? R$ 1.500 referente à despesa com pessoal.
Presidente, eu vou acompanhar o parecer do Ministério Público. Acompanhar a divergência, né? No sentido de desaprovação das contas. Como vota o juiz Ângelo Santos? Não prestação. Não prestação. Pela não, é isso, Tá. era exatamente isso que eu ia esclarecer, porque ele pela não prestação, como não prestadas, como devolução. Então, pela análise também, eu vou seguir a divergência inaugurada como não prestadas as contas. Agradeço, Vossa Excelência. Doutor Marcelo Oca continua. Foi que puxou a divergência, que acompanhado pela doutora Galiza, que vai fazer o acordo. Presidente, eu acompanho a divergência. Como vota o juiz Rodrigo Maia? Senhor presidente, eminentes pares, demais servidores da casa, eu renovando os cumprimentos, quero pedir vênia ao relator e vou acompanhar também a divergência. Agradeço, Vossa Excelência. Eu também acompanho a divergência, proclamando o resultado. A Corte, por maioria, em desacordo com o relator e em acordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, reconheceu como contas não prestadas. Quem vai relatar ou fazer prolatar o acordo é a doutora Francisca Galiza. Essa questão tinha sido apreciada em sede ali de preliminar, acabou que nem teria sido necessário apreciar o mérito. Desembargador Galiza, estamos juntos. Vamos para o Marcelo que vai ajudá-la nesse... Embargos na prestação de contas anual PCPP 0600 057 49 2021, procedência de São Luís, assunto prestação de contas eleitorais, embargos em face do acordo de ID 18 300 125, em contas de partido político referente ao exercício financeiro de 2020. Embargante Diretório Regional do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, antigo PMDB, advogado Dr. Marcos Alessandro Coutinho Passo Lobo, AB Maranhão, 5.166. Em primeiro interessado, João Alberto de Souza, Francisco de Assis Costa Filho e João Marcelo Santos Souza. Advogado Dr. Disseu Emi Pereira Chaves, AB Maranhão, 16311. Segundo interessado, Rosiana Sarney Murad, advogado Dr. Marcos Alessandro Coutinho Passo Lobo, AB Maranhão, 5.166. Da relatoria, juiz Rodrigo Maia Rocha, parecer eleitoral emitido pelo procurador José Raimundo Leite Filho pela rejeição dos embargos. Na sessão de 29 de fevereiro, esta Corte, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas do partido embargante, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 51.326,30, acrescido de 15% de multa. Com a palavra o relator, juiz Rodrigo Maia Rocha. Senhor presidente, eu peço para adotar como relatório o apregoamento. Referido, parecer do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, senhor relator, senhores membros, o parecer pelo não conhecimento, que reitero preliminarmente, e no mérito, os embargos pretendem apenas rediscutir questão já decidida por este tribunal sem qualquer fundamentação nova, de modo que, conhecido que seja, peço sejam eles rejeitados. Agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou pedir vênia para a lei da ementa, porque nós estamos diante de um desses casos aqui corriqueiros no âmbito dessa corte, em que um propósito de meramente rediscutir matérias que já foram enfrentadas pela corte, o interessado acaba interpondo embargos que, evidentemente, a toda evidência não refletem a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Eu vou fazer a leitura da ementa, que eu penso que é autoexplicativa, naturalmente, havendo dúvidas ou questionamentos, estou à disposição. Mas, em relação ao caso que eu poderia afirmar, em que pese os esforços dos embargantes, não há omissões nem outro vício a ser suprido no acordo recorrido, uma vez que o respectivo voto condutor enfrentou adequadamente toda a matéria ventilada nos presentes declaratórios, encontrando suficientemente prestada a tutela jurisdicional, tendo em vista que a decisão esclareceu todos os pontos suscitados pelas partes embargantes. Quanto à alegação de que a decisão é omissa porque se limita a indicar e reproduzir parte de uma decisão do TSE, o voto condutor do acordo atacado, contrariamente ao alegado, demonstrou que o partido foi regularmente intimado a sanar irregularidades apontadas no parecer técnico e, somente após o prazo de diligências, é que intentou juntar documentos, motivo pelo qual não foram aceitos em função da preclusão, tudo em perfeito ajuste aos precedentes consignados tanto por essa Corte quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em relação à alegação de omissão referente ao requerimento do embargante para intimação de empresa a apresentar esclarecimentos sobre a emissão de nota fiscal, a decisão atacada consignou novamente
que, diante do alegado desconhecimento da despesa, competia ao órgão partidário solicitar o cancelamento de nota fiscal junto ao fornecedor. Portanto, a exigência de fundamentação não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou das provas produzidas pelo interessado. Contrariamente ao alegado, a desaprovação das contas se deu em razão de um rol de irregularidades que, somadas, revelam prejuízo à regularidade e confiabilidade das contas prestadas, de modo que não se tratam de meras irregularidades meramente formais. Desse modo, senhor presidente, eminentes pares, eu concluo que não existe qualquer vício de fundamentação e tão somente inconformismo dos embargantes com a decisão colegiada por unanimidade, é importante sublinhar, que buscou reconhecer a desaprovação das contas em questão, razão pela qual eu estou conhecendo dos presentes embargos e estou negando-lhes provimento em conformidade com com parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Alguma divergência? Não? Proclamando o resultado, a Corte, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator e de acordo com o parecer da Procuradoria, conheceu, mas negou provimento aos embargos ou rejeitou os embargos. Vamos para o quinto, né, que é o que é sigiloso. Tome as providências aí. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, um abraço.